Bom, enquanto começo a gravar esse vídeo, aqui em Salvador, da Bahia, agora são 8 horas e 49 minutos. Lá em Washington DC, capital do Império Americano, a cidade amanhece em polvorosa não, mas em um burburinho. Aqui de Salvador para Washington DC, fuso horário são 2 horas de diferença. Acho que são 2 horas. E exatamente hoje, dia 18 de dezembro, a Casa de Representantes, a House of Representatives, ou a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, devem votar o impedimento ou impeachment, que aliás é um termo em inglês sem tradução literal, criado exatamente nos Estados Unidos, se não me engano pela própria Constituição dos Estados Unidos, Constituição esta que foi única e que permanece até hoje, desde o momento em que foi criada, em mais de 200 anos, 220 anos, que foi aprovada a Constituição, continua em vigor. É uma Constituição que cabe numa folha de jornal, um jornal standard, porque é uma Constituição muito objetiva, com pouquíssimos artigos e algumas emendas que foram incorporadas ao longo desses 200 anos. É uma Constituição que alguns autores dizem ser uma Constituição do não, porque não é uma Constituição no sentido positivo, porque os seus elaboradores tinham uma visão extremamente negativa quanto à alma humana, quanto ao comportamento humano, quanto à natureza humana. Então é uma Constituição que só diz não, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Não é uma Constituição que poderia dizer otimista em relação à natureza humana, porque os elaboradores da Constituição entendiam que quando qualquer homem, e homem aqui que eu estou falando é a espécie humana, homem ou mulher, quando outros homens delegam poder a ele, a tendência é que ele acumule muito poder e se agarre, se aferre ao poder como uma coisa sua e comece a cometer abusos e arbitrariedades. Então é uma Constituição do não. E exatamente hoje o presidente Donald Trump está sendo submetido a um inquérito, a um processo de impeachment, cujo resultado vai ser dado hoje na votação. Na verdade, isso se arrasta desde setembro, quando foi revelado o telefonema que o presidente Trump deu ao presidente da Ucrânia, ferindo 2 artigos da Constituição. Então ele está sendo denunciado e julgado por abuso de poder e obstrução do trabalho do Congresso. Por isso hoje os deputados reunidos, a maioria é de oposição a Trump, deverá aprovar o impeachment de Trump. Hoje, 18 de dezembro de 2019, o presidente do maior império, do maior país do mundo, deverá sofrer ou ter aprovado o seu pedido, seu processo de impeachment, baseado em 2 artigos da Constituição nos Estados Unidos, que na verdade o entendimento é que ele conspirou contra a soberania dos Estados Unidos ao negociar com o líder de um país estrangeiro a perseguição a um dos seus opositores do Partido Democrata, Joe Biden, que é pré-candidato às eleições presidenciais no próximo ano nos Estados Unidos. Em novembro deste 2020 haverá eleições. E ele telefonou para o presidente da Ucrânia pedindo que o presidente da Ucrânia investigasse as ações do filho de Joe Biden, as ações empresariais dos filhos de Joe Biden lá na Ucrânia. E condicionando essa investigação, esse apoio ao seu pedido à Ucrânia, condicionando isso à liberação de recursos, dinheiro, ajuda americana que já tinha sido aprovada pelo Congresso. E ele disse: olha, você investiga e nós vamos resolver isso, ou seja, um dinheiro que já tinha sido aprovado
pelo Congresso, porque é interesse dos Estados Unidos apoiar a Ucrânia, pelo menos na sua defesa contra o avanço russo. Então, é por isso que o presidente Donald Trump está sendo julgado. Veja, isso faz parte do processo democrático. Claro que o presidente reage dizendo que está sendo perseguido, enviou ontem uma carta de cinco páginas à líder ou à presidente, né, da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, a mulher Nancy Pelosi, uma excelente representante, uma excelente deputada, né, ele dizendo que está sendo perseguida, que é um processo de caça às bruxas, que os democratas não se conformam em ter perdido a última eleição e que devem aguardar até o próximo ano, quando tem eleições, etc. Está no direito dele, do Donald Trump, dizer isso. O fato é que as investigações e os depoimentos e as provas são incontestes. Ele disse que o processo é político, como aqui também a Dilma e o PT em relação a Lula e também Fernando Collor, que já foram impeachmentados aqui no Brasil, depois da redemocratização, dizem ser um processo político. Sim, todo processo de impeachment é mais um processo político do que um processo jurídico. Mas esse processo político ele é feito com base no que diz a Constituição. E a Constituição, tanto aqui quanto lá, a Constituição é clara. Houve abuso de poder, obstrução à justiça e também um movimento que significaria exatamente uma conspiração contra a soberania dos Estados Unidos. Depois desse voto de hoje na Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos, o processo será encaminhado para o Senado, porque nos Estados Unidos, como no Brasil, o Congresso ele é bicameral. Existe a Câmara dos Deputados, que lá eles chamam House of Representatives, e existe o Senado. Ao Senado cabe a palavra final. E a expectativa futura é de que o Senado vete, ou seja, não dê continuidade ao processo, absolva Donald Trump, porque a maioria do Senado nos Estados Unidos é do Partido Republicano, que é o partido de Donald Trump. Mas é interessante a gente observar essa movimentação. Eu acabei de chegar dos Estados Unidos, agora em novembro, passei 2 semanas nos Estados Unidos, primeiramente a convite de um professor titular, em uma boa posição na Universidade do Sul da Flórida, South Florida, University of South Florida, o professor Bernie Reiter, que é um homem, um sujeito, um intelectual, que conhecia há 2 décadas no mínimo, porque ele é muito envolvido com essas discussões de minorias sociais, principalmente discussões de raça, de combate ao racismo, não somente no Brasil, mas também em vários países da América Latina. O Bernard Reiter já atuou, já morou aqui em Salvador, foi casado com uma baiana, tem uma filha e há mais de 20, 30 anos se radicou nos Estados Unidos e agora já há algum tempo ele está na University of South Florida, dirige, é chefe lá do Centro de Estudos para Latinoamérica e Caribe e me convidou para fazer uma palestra, uma lecture. Então eu fui para lá, foi a primeira vez que eu fui à Flórida. Veja, eu frequento os Estados Unidos desde 1994, por isso eu gosto muito daquele país e frequento desde 1994, quando ganhei uma bolsa Fulbright para fazer um estudo de intercâmbio, uma atividade de intercâmbio acadêmico. Eu era estudante de mestrado na Universidade de São Paulo, mas já coordenava o Núcleo de Consciência Negra e a Fulbright me alocou uma bolsa para ficar 2 meses no Nordeste, visitando universidades, centros de estudos, grupos, ativistas dessa região do Nordeste dos Estados Unidos, da Nova Inglaterra, basicamente Nova York, Washington DC, Connecticut, Providence, Universidade Brown, Universidade Brandeis. Os professores me convidaram, Maryland, Universidade de Maryland. Então eu conheço essa região desde 1994, tenho retornado lá, retornei
em 1998, me fixando em Nova York com o professor George Udsey, na New York University. Na época ele era da New York University, agora ele está na Universidade da Flórida, na Universidade de Miami, aliás. Miami eu conheci agora pela primeira vez. Eu peguei o voo de Salvador para Miami e lá reencontrei e conheci um querido colega. Nos tornamos queridos a partir de agora, né? O professor Ulrich Auslander, que é um alemão que também morou muito tempo na Colômbia, tem todo um trabalho de resgate da cultura, principalmente na área de literatura colombiana. Está dando um curso agora em que ele usa a literatura para falar das relações sociais, relações raciais nos Estados Unidos, ou na Colômbia. E o professor Ulrich Auslander é professor da Universidade de Flórida. Não confundir com a Universidade of South Florida, que é onde Bernard Wright está radicado. Os dois também se tornaram amigos, porque Bernard Wright também é alemão. Me falou agora que tem dupla cidadania, acaba de receber a cidadania americana, norte-americana, é casado com uma americana, se não me engano ali da Louisiana ou do Mississippi, uma daquelas regiões ali. E conheci o Ulrich Auslander, passamos um dia inteiro, ele me mostrando Miami, conversando sobre a situação mundial, sobre a vida, inclusive a vida privada, né, o que é viver nos dias atuais com Donald Trump. Eu até quando eu puxei esse assunto, ele disse: não me fale de Donald Trump. Muito chateado com Donald Trump. Então depois eu fui para a Universidade de South Florida, fiz minha palestra e deveria ir a Nova York, New York City, mas havia já uma passagem comprada. Mas assim como eu fui de ônibus de Miami para Tampa, porque a Universidade de South Florida está na cidade de Tampa Bay, naquela região da Flórida, o pessoal, o staff da Universidade de South Florida, que pagou para mim essa passagem de Miami para Tampa e depois de Tampa para Nova York, o pessoal lá do staff administrativo estranhou quando eu disse que queria ir de ônibus também de Tampa para Nova York, e esquecendo a passagem de avião, porque eu queria conhecer aquela região do sul, eu não conhecia, né? Eu queria subir de Flórida até Nova York, e foi o que fiz. Comprei uma passagem de ônibus pela internet, mas interessante a experiência é que quando eu fui para o ponto marcado de onde o ônibus partiria, fui numa espécie de shopping center, numa área de estacionamento, e lá por volta de meio-dia, 11h30 da manhã, quem é que chega? Chega um chinês dirigindo uma van. Foi aí que eu fui me dar conta de que aquela passagem que custava acho que $20 menos do que a passagem da grande empresa da Greyhound. Eu comprei uma passagem que não era da Greyhound, porque era $20 ou $30 mais barato. Eu me dei conta quando esse chinês chegou numa van, naquele estacionamento lá de Tampa, daquele shopping center, uma espécie de mall center. Quando ele chegou foi que eu fui entender de que trata-se de um esquema chinês. E ele me levou, a mim e um outro sujeito, nós dois somente, que fomos de Tampa até Orlando, né? Porque o ônibus partiria de Orlando. Eu só me dei conta ali, naquele momento, quando esse chinês chegou. O chinês falava pouquíssimo inglês. Então ele nos levou de Tampa para Orlando, para um lugar que é uma espécie de Chinatown. Não é nada em o parque Disney, o parque dessas produtoras de cinema, não. Lá em Orlando eles nos deixou em Chinatown, e como se dissesse assim, agora se vire. Tinha um pequeno quiosque. Chinatown é uma região onde só tem quiosques e comércio de chineses ou de asiáticos. Aquela coisa bem interessante, vamos dizer assim. Nos deixou lá, era por volta de 1h da tarde. E tinha um quiosque que seria possivelmente ali os despachantes
desse empreendimento chinês, quase que paralelo, né, de transporte, que aí eu fui entender como isso funciona também, fui entender agora. O ônibus partiu 3 horas da tarde, disseram, ó, vai partir 3 horas da tarde, um chinês vem sem saber muito inglês, aí tivemos que ficar ali esperando, naquele território dominado por chineses, e lá para as 3 horas encosta um ônibus, desses ônibus que já é de terceira mão, acho que as grandes empresas revendem para esses empreendimentos paralelos, e era um ônibus assim, né, sem muito conforto, sem poltronas reclináveis e tal. A viagem, outra coisa que me fez comprar na internet por esse empreendimento foi o fato de eu verificar que enquanto na Greenholt a viagem durava 24, 26 horas de Tampa para Nova York, nessa empresa ela durava 23 horas, portanto eu ganhava 5 horas, 4 horas, então eu quis ir também por isso, né? Mas era um ônibus assim, um ônibus sem identificação e tal, e lá para as 3h30 o ônibus, os passageiros entraram, a maioria chinês, bora dizer assim, sacoleiro, indo para Nova York, ou voltando de Nova York, retornando para Nova York. Então entrou lá um grupo de chineses e alguns negros como eu, ou seja, gente que queria pagar barato. E o ônibus partiu rumo a Nova York, passando depois de Flórida ele entra na South Carolina, depois North Carolina, depois entra em Virgínia. Eu lembro que era 5 horas da manhã quando o ônibus passou por Washington DC, eu conheço Washington DC, ele passa quase dentro da cidade, dá pra gente ver a imagem do Capitólio, etc., o Congresso, etc., né? Ele passou às 5h30 da manhã, por aí, o dia estava amanhecendo quando o ônibus passou por Washington DC. E nesse trajeto de 23 horas, ele só parava em Chinatown. No decorrer do trajeto tem várias Chinatown, ele parava em lugares assim para pegar chineses, passageiros chineses ou passageiros geralmente afro-americanos ou latinos, né? As senhoras latinas e tal que entraram no ônibus. O que eu sei que foi uma experiência única, nunca tinha feito isso, né? E eu sei que eu cheguei, o ônibus também, a parada dele é dentro de Nova York, na Chinatown de Nova York, que talvez seja a maior Chinatown do planeta, não sei, talvez a de Londres também seja grande, Chinatown. Mas enfim, foi uma experiência interessante e eu gosto de observar a política dos Estados Unidos, exatamente porque já morei lá, já estive lá, já fui lá várias vezes. E vou estar acompanhando hoje a votação no Congresso. Isso mostra o fortalecimento da democracia de um país que não se deixa abalar nem se intimidar pela arrogância do chefe do Poder Executivo. É bom que nós entendamos isso, porque as diatribes de Bolsonaro aqui no Brasil também podem levar ele a sofrer um processo, assim como Dilma sofreu um processo de impeachment. O Fernando Collor, tivemos esses dois. Nos Estados Unidos, acho que tivemos 2 ou 3 processos. Eu estava lá em 1994, num domingo eu li, foi um sábado, eu olhando na banca de jornal, a capa do The New York Times era exatamente, a manchete era impeachment, ou seja, foi o processo sofrido por Bill Clinton, que o Congresso, a Câmara aprovou o processo de impeachment, porque a maioria era republicana, mas o Senado barrou, porque também a economia ia bem, né? É o caso agora também de Trump, parece que a economia vai bem, parece que a nação está dividida, uma parte apoia, a outra não. Eu vi manifestações agora quando eu estava lá em Tampa, manifestações até de um homem só, com uma placa a favor do impeachment, lá na cidade de Tampa, no centro de Tampa, onde eu estava hospedado. E é provável que seja barrado, mas isso faz parte do processo democrático e é bom que o Bolsonaro fique alerta, porque há estudos que mostram que ele já feriu nesses poucos 8 meses, 10, 11 meses de governo, já infringiu em vários abusos constitucionais.
né, abuso de autoridade, e isso pode resultar na abertura de um processo de impeachment contra ele. Um abraço, assine este canal, um canal de debates, um canal de discussões, e nós nos vemos por aí. Um abraço.